Bem antes do Brasil ser descoberto e dos bandeirantes paulistas chegarem a esse pedacinho do nosso país, já existia moradores nas terras onde hoje é Livramento de Nossa Senhora. Eram os indígenas, provavelmente os mongoiós e imborés. Consta que a formação geológica da região tem origem vulcânica. O Brasil foi descoberto no ano de 1500 pelos portugueses. Foi explorado por colônia por muitos anos, mas finalmente ficou independente em 1822. As principais riquezas brasileiras eram rochas e metais preciosos, como o ouro e o diamante. E aqui onde surgiu o Livramento foi uma das rotas pela busca desenfreada desses tesouros, que dominavam a vida na época. Exatamente no ano de 1715, portanto mais de 2 séculos após o descobrimento do Brasil, os chamados bandeirantes paulistas chegam à região. Com eles vieram todo tipo de auxiliares e trabalhadores, além dos escravos. Como era costume, vieram acompanhados dos padres da congregação jesuíta e construíram uma capela na parte mais alta do lugar, 500 metros acima do nível do mar. Hoje, Praça Dom Hélio Pascoal, antes Praça da Bandeira. No entorno da capela, onde foi entronizada a imagem de Nossa Senhora do Livramento há 306 anos, surgiram as principais moradias, formando o primeiro núcleo habitacional, que recebeu o nome da santa. Muitos anos se passaram e muitas coisas aconteceram antes desse núcleo se transformar em vila e finalmente virar uma cidade com a emancipação política decretada em 1921, ou seja, há exatos 100 anos. Depois dos bandeirantes, nos séculos 16 a 18, teriam vindo os portugueses no conhecido sistema das Sesmarias, pelo qual Portugal cedia aos desbravadores vastas áreas de terras para povoar o Brasil. O pioneiro na região foi o coronel Joaquim Pereira de Castro, que inicia a formação familiar na Vila de Livramento, tendo casado com a filha de uma índia já aculturada e vivendo em um ambiente doméstico. Depois de Joaquim Pereira, chega o médico e político José de Aquino Tanajura. Os primeiros habitantes tinham várias origens, o que gerou diversos nomes de famílias como Castro, Tanajura, Meira, Alves e Cambuí. Os livramentenses orgulham-se de citar seus conterrâneos, considerados ilustres, entre eles o professor e jurista Hermes Lima, falecido em 1978, que ocupou os cargos mais importantes da República. João Batista Vilas Boas, morto em 1990, que fez algo considerado impossível na época, criou um ginásio em 1950, que hoje tem o seu nome. Para tanto, mobilizou um grupo de pessoas importantes na cidade: Padre Gino, José de Aquino Júnior, João Correia, Gentil Vilas Boas, Francisco de Paula Lima, Godofredo Cardoso, Rodrigo Meira, Mário do Carmo, Alfredo Machado, Edilson Pontes, Cônego Fenelon e Durval Guimarães. Pedro Mandu, falecido em 1966, considerado engenheiro nato, destacou-se na defesa dos recursos hídricos, inclusive como fonte energética. Inventou o pilão de arroz. Evitou que a cachoeira pertencesse a Rio de Contas. Maestro Lindenberg Cardoso, professor da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, falecido em 1989, orgulhava-se em dizer que em todas as suas composições repercutia o som do sino da Igreja de Livramento. Localizado no Sertão de Cima, semiárido do sudoeste da Bahia, 369 quilômetros de Salvador em linha reta, Livramento é considerado um oásis do sertão, tendo como cartão postal sua bela cachoeira que lembra um véu de noiva. Desce da Serra das Almas, de provável origem pré-incaica, e possui um desnível total de 350 metros, mas, desde o projeto de irrigação do DENOX, só enche quando são abertas as comportas da barragem Luiz Vieira, em Rio de Contas. Na maior parte dos seus 306 anos, com um século de autonomia administrativa, Livramento viveu do que produzia na agricultura, inicialmente de subsistência, enfrentando as adversidades do chamado polígono da seca. Sua economia era baseada no cultivo de variados produtos, mas predominava o arroz até chegar ao DENOX, na década de 1980,
quando passou a produzir frutas, inclusive para exportação, como manga e maracujá. Tem grande reserva mineral, principalmente rochas, ainda explorado de forma precária e clandestina, além de potencial turístico por suas privilegiadas belezas naturais, que inclui o chamado turismo ambiental. Livramento não cuidou dos seus ricos exemplares da arquitetura colonial, com alguns já extintos e a maioria pedindo socorro. Entre os desaparecidos está a Casa do Engenho, talvez a primeira a ser construída no município. São pelo menos 14 edificações raras, incluindo Casa do Engenho, desmoronou, Casa de Antônio Gomes em São Timóteo, demolida, Casa da Fazenda, Casa Grande, demolida, Casa Grande ou Casarão dos Alcântaras, em ruínas. Algumas foram reformadas por iniciativa privada, como o Casarão da Fazenda Recreio e o Sobradinho no centro da cidade. O Paço Municipal, que também é antigo, foi reformado pela administração municipal. Sobre manifestações culturais de raiz, o município perdeu quase tudo nos últimos 100 anos, ou foi transformado, a exemplo dos reisados e das festas juninas. Preserva-se, porém, as manifestações religiosas. Nestas, são destaques as tradicionais festas da padroeira Nossa Senhora do Livramento, do Bom Jesus do Taquari e de São Gonçalo do Amarante, no povoado Canabrava, cuja igreja é uma das primeiras de Livramento. Junto com os bandeirantes, vieram para Livramento os jesuítas. Eles sempre acompanhavam os desbravadores para expandir a evangelização e criavam núcleos religiosos chamados freguesias, as paróquias de hoje. Como já falamos, o povoado original surgiu com uma capela em 1715. Na praça em frente hoje é a sede da prefeitura, sendo padroeira Nossa Senhora do Livramento. A matriz e a atual catedral foi construída em 1860. Em 1724, o povoado evoluiu para a Vila de Nossa Senhora do Livramento de Minas do Rio de Contas por causa do rio e suas jazidas. Em 1746, perde o status de vila para o então Arraial dos Crioulos, hoje Rio de Contas. Com isso, passa a se chamar Vila Velha. Somente em 1880, 156 anos depois, volta o nome de Vila Nova do Brumado por causa do rio que margeia a cidade. O nome Brumado vem de bruma, nevoeiro, neblina. Passados 41 anos, em 26 de julho de 1921, deixa de pertencer à Vila de Minas do Rio de Contas e volta a ser a Vila Velha, administrativamente independente, a partir de 6 de outubro do mesmo ano. Em 1923, o nome Vila Velha muda para Livramento. 3 anos depois, 1926, adquire fórum de cidade. Em 1943, é denominado Livramento do Brumado. Em 1966, o nome é alterado para Livramento de Nossa Senhora. Quando ocorreu a emancipação política de Livramento em 1921, o chamado ciclo do ouro na região já havia acabado. De certa maneira, também não havia mais a força dos coronéis, que geravam muitos conflitos. Os principais líderes eram Major Teodoro, pelos Tanajura, Deoclides Alcântara e Gil Cambuí. Este tinha a fama de valente. Para temperar o ambiente, havia a liderança do Padre Gino, que na verdade era cônego. Na primeira eleição de prefeito, então chamado de intendente, no ano da emancipação, foi eleito o Sino de Souza Meira Júnior, derrotando Abílio Cândido Santos Pereira, mas este conseguiu anular a eleição 3 meses depois e ocupou o cargo. Ele acusou o Sino de usar jagunços para intimidar eleitores. Como tinha prestígio na capital, foi fácil afastar o adversário. E o coronel Gil Cambuí foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores. Naquela época, o nome do Legislativo era Conselho Municipal, contando de mandatos regulares, interinos, mandatos tampões e reeleições. Nesses 100 anos, Livramento teve 48 gestões, de Ucino Meira Júnior a Ricardo Ribeiro. Os jesuítas sempre acompanhavam os caçadores de riquezas minerais e aproveitavam para levar a evangelização e a tradição cristã.
As antigas reduções jesuítas, depois freguesias, são hoje as paróquias. Não é por acaso que Livramento possui tantas igrejas antigas nas comunidades rurais. 300 anos se passaram e a maioria dos livramentenses mantém sua fé viva na padroeira Nossa Senhora do Livramento. A antiga e simples redução jesuíta de 1715, instalada na vila original, hoje é uma diocese, autorizada pelo Papa Paulo VI em 1967. Para isso, contou com o empenho do então vigário Simval Laurentino de Medeiros. De lá para cá, a catequese e evangelização, claro, ampliou-se nos 20 municípios que integram a diocese, com vários presbíteros sobre duas fortes lideranças episcopais, Dom Hélio Pascoal e Dom Armando Butiol. Nesses 100 anos, quase tudo mudou em nosso município. As áreas urbanas cresceram de forma exponencial, principalmente na sede municipal. Pouca coisa lembra o que existia na década de 1921. Lembrando que, à época, a população concentrava-se mais na zona rural. A cidade era muito pequena, começava no Tomba e terminava na Praça da Matriz. Nesse pequeno espaço, cabia toda a vida social. Funcionava o comércio, a feira semanal e o mercadão da vila. E continuou por muito tempo, mesmo depois da vila ter se transformado em cidade. A força política e econômica estavam na zona rural, onde havia os nobres casarões residenciais, com seus apêndices no estilo senzala. As pessoas só iam à cidade nas festas, principalmente da padroeira. A então pequena povoação era cercada de roças e pastos. Era banhada pelo rio Brumado, com suas águas cristalinas e belas praias de areia. Mas tudo isso acabou, e o leito do rio encontra-se tomado pelo mato. O sistema de água encanada na cidade é anterior à década de 1970. Antes disso, a água era recolhida do rio Brumado em potes pelas mulheres ou em barris, transportados por animais, geralmente o jumento. A iluminação pública era precária, feita com lampiões alimentados com carbureto, evoluindo depois para querosene. A energia elétrica com geração própria chega em 1955 na gestão do prefeito João Correia e Silva. Aos poucos, o município foi se adequando ao progresso. Em 1949, ganha o Ginásio de Livramento, mantido por uma cooperativa educacional. Foi transformado no atual Colégio Estadual João Vilas Boas. A comarca de Livramento é instalada em 1955. No ano seguinte, 1956, chegam a 101ª Zona Eleitoral e a Coletoria Federal. A primeira agência bancária é inaugurada em 1963. O telefone é do final dos anos de 1960. O município desenvolveu-se muito, tornando-se polo do desenvolvimento na região, principalmente a partir do sistema de irrigação agrícola implantado pelo governo federal através do DENOX na década de 1980. O projeto teve sua concepção original desvirtuada, mas foi decisivo para a alavancagem socioeconômica do município, contribuindo para a expansão urbana e o incremento do comércio e prestação de serviços. Muito ainda falta, notadamente na infraestrutura, em especial o saneamento básico em todos os seus aspectos, como serviços de água, que hoje são precários, e tratamento de esgoto, este há muitos anos sem funcionar. Os serviços públicos em geral são precários, com a pior nota para a saúde e educação depois do saneamento. No entanto, o município possui invejável potencial para se desenvolver ainda mais. Só depende de bons gestores e boa articulação com o Estado e a União. Tem tudo para se orgulhar dos seus 306 anos e deste centenário de autonomia política. Essa data é um bom momento para reflexões nesse sentido. Web TV. Rádio 88.